Alô você, bom dia família dos devotos, sejam todos bem-vindos. Minha gente querida, o envelhecimento é um processo natural que afeta todos os sistemas do nosso organismo, do nosso corpo, e também o sistema endócrino, principal responsável pela produção e regulação dos nossos hormônios. E quem vai explicar sobre esse processo de envelhecimento do sistema endócrino? Hoje contamos com a presença do nosso queridíssimo Dr. José Couto. Ele é médico endocrinologista e também geriatra, que aceitou nosso convite para falar sobre essa realidade. Doutor, bom dia, bem-vindo! Bom dia, Frei Rinaldo, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Que maravilha, obrigado por aceitar nos receber aqui nesse consultório tão delicado, tão bonito, né, minha gente? Obrigado. Estamos aqui em São José dos Campos, minha gente. Doutor, eu falei assim que o envelhecimento é um processo natural, enfim, que afeta todos os sistemas, inclusive o endócrino. O que é, então, resumindo, o que é um sistema endócrino? O sistema endócrino, na verdade, ele é composto por glândulas e essas glândulas elas produzem mensageiros. Esses mensageiros controlam o organismo, controlam todo o metabolismo do nosso corpo. Sono, reprodução, massa óssea, massa muscular, controlam quase tudo no nosso organismo. Então é um sistema muito importante que intercomunica todo mundo no nosso organismo. Esse é o sistema endócrino. Esse é o sistema endócrino. Agora, quando a gente fala assim, por exemplo, cita alguns nomes, porque olha, você vai ver que, olha, esse é um hormônio do sistema endócrino. Cita alguns nomes, doutor. Nós temos a produção de hormônio do crescimento, o famoso GH. Okay. Nós temos as glândulas que produzem testosterona, estradiol, progesterona, em quantidades diferentes em homens e mulheres. Temos a glândula tireoide, que produz hormônio tireoidiano. Temos a glândula suprarrenal, a adrenal, que produz hormônios como, por exemplo, cortisol. Esses são grandes exemplos de grandes áreas que têm afetação direta na nossa vida todo santo dia. Agora, é verdade que a gente vai envelhecendo, nosso organismo vai dando sinais, enfim. Agora, o sistema endócrino, ele acompanha o processo natural ou ele pode ser assim, um sistema mais tardio, ou seja, o corpo envelhece, mas o sistema endócrino está lá preservado, ou acompanha igual? Depende de qual segmento a gente está falando. Por exemplo, quando a gente está falando de homens e a gente fala, por exemplo, de andropausa, esse acompanhamento é um acompanhamento tardio. O homem é até privilegiado em relação a isso, que o processo de perda da produção de hormônios como testosterona, ela é lenta para nós. Só que, por outro lado, quando a gente fala de hormônios que controlam, por exemplo, a massa óssea, paratormônio, a gente está falando da vitamina D também aqui, levando em consideração que ela não é só uma vitamina, a gente já pode olhar para ela também como um hormônio, a gente vai olhar também para o cortisol. Esses, dependendo de como o ambiente estressou a produção deles, esses podem ter aí uma vida curta, ter uma afetação muito rápida, a gente pode envelhecer mais rápido em relação a isso. Agora, doutor José, no sentido assim desse envelhecimento, isso pode ser mais cedo, por exemplo, assim, um jovem já pode ter assim um reflexo, tanto o homem como a mulher pode ter um reflexo dessa perda de hormônios? Pode. O que pode acontecer, um exemplo clássico disso é a menopausa precoce, que pode ocorrer em mulheres às vezes até de 30 anos, 30, 35 anos. Tá. Geralmente tem histórico familiar relacionado a isso, a gente consegue tentar detectar. Por quê? Como eu havia dito, o sistema endócrino, ele na verdade, quando ele fica, ele é um maestro invisível. Se ele perder, se ele desafinar por alguma razão, os sintomas vêm com grande intensidade, então a gente consegue detectar. Vamos citar alguns, doutor, vou pedir até licença para citar alguns. O senhor citou que um dos hormônios é a tireoide, né? A tireoide é um hormônio. O que ela faz? Assim, como é que eu percebo que a minha não está produzindo ou está envelhecendo? Ela dá algum sinal, doutor? Dá vários sinais. Ela pode gerar, por exemplo, ela tem interferência no metabolismo energético, ela tem interferência, por exemplo, na queda capilar, ela tem interferência, a gente pode ficar cansado, a gente pode ter ressecamento de pele, a gente pode ter, por exemplo, queda de cabelo, a gente pode ter cansaço, indisposição, fadiga, podemos ter, por exemplo, também aumento da resistência insulínica, ou seja, atrapalha inclusive em outras áreas. Então, assim, é muito importante
é uma glândula que controla muitos outros, né, órgãos também. O senhor citou assim do cortisol, etc., que hoje a gente fala, olha, o medicamento à base de cortisol, ou seja, o que é isso? O cortisol, ele é o hormônio que a gente brinca falando que ele é o hormônio do estresse. Né? Na verdade, não é só ele. Né? Ele tem um eixo onde ele funciona, o cortisol, na verdade, ele funciona em contrabalanceamento com a melatonina. Que é isso? Né? Na verdade, é o ciclo sono-vigília. Okay. Durante o dia, ele tem um pico de produção pela manhã e aí ele prepara você para ter um bom funcionamento ao longo do dia. E à noite, ele reduz a sua quantidade, permitindo que a melatonina venha a fazer ação e você vai dormir e vai se recuperar de tudo que você fez ao longo do dia. Quando a gente ouve assim, doutor, eu estou aproveitando e falei toda a pergunta, minha gente, assim, envelhecimento do sistema endócrino. Quando a gente vê assim, doutor, assim, a questão assim, a menopausa e a andropausa, né, já é um reflexo, já que a carga hormonal está em uma avalanche decrescente? Em relação à menopausa e andropausa, a gente precisa entender que, na verdade, elas não são condições patológicas, não é doença. Okay. Na verdade, é um acometimento natural. A menopausa ela tem características muito próprias, né? Ela pode acontecer ali por volta de 45, 55, mas isso deve obrigatoriamente ser individualizado para cada mulher. Essa característica da menopausa, ela é caracterizada pela perda da produção de hormônios como estrogênio e progesterona. E aí a mulher pode aparecer com insônia, indisposição, aumento de peso, ela pode perder a libido, o interesse sexual, ela pode perder massa muscular e principalmente ela perde a proteção cardiovascular, né? Ela fica em risco cardiovascular. A gente vive num contexto, doutor, que o estresse, a correria, o dia a dia, a gente já não tem mais tempo e fica cada vez mais vivendo essa correria da nossa vida moderna, enfim. Isso também prejudica, afeta, né, esse descontrole hormonal? Descontrole muito, porque na verdade o que você está falando agora é exatamente estresse crônico. Estresse crônico está presente na vida de muitos brasileiros. E esse estresse crônico ele tem um efeito de desorganização dos sistemas. Dentro da célula, a gente tem alguns efeitos, por exemplo, as nossas mitocôndrias que produzem energia funcionam mal. A gente não consegue, por exemplo, imagina que você fica superativado, imagina que você produz muito refúgio, muita sujeira para o organismo poder limpar. E aí o acúmulo dessa, aspas, sujeira, ele gera um monte de travamento metabólico. Então você fica mais propenso a mau funcionamento da célula e agora você imagina várias células funcionando muito mal por conta disso. O estresse crônico tem uma afetação direta, não é só psicológico. Quem pensa aí que estresse na verdade está relacionado isso aí é coisa da cabeça de fulano, isso é coisa da cabeça de Beltrano. Não é. Estresse crônico mantido, ele tem uma interferência direta em como as suas células funcionam e piora muito com o tempo. Doutor José, nesse sentido, assim, a gente sabe que o processo de envelhecimento, essa cadeia, né, de todo o nosso sistema, eu sou vítima da fatalidade do tempo ou eu posso, percebendo os sinais de que aquele hormônio específico está em decrescente, processo decrescente, eu posso repor? Como é que fica essa questão? Assim, não tenho o que fazer ou eu posso dar uma driblada nessa situação toda? Opa, Fernando, tem muito o que fazer. A primeira coisa, na verdade, é a abordagem diagnóstica para a gente poder entender o que está acontecendo no organismo. Então, uma boa avaliação, pedir os exames corretos, fazer diagnóstico de exclusão, tirar aquilo que não é uma hipótese relacionada aos hormônios, porque eles têm características muito específicas. Uma vez que você faz e dá para ver e identificar todos os sinais e sintomas e todo o panorama de saúde que está instalado ali, aí a gente consegue determinar. Tem a ver ou não tem a ver com hormônio? Sim, a gente consegue diferenciar o que é um processo de envelhecimento natural e o que é um acometimento extraordinário por conta de um hormônio alterado. E aí, a partir disso que você identificou,
Aí vem a sabedoria na hora de fazer um planejamento terapêutico. O planejamento terapêutico em relação aos hormônios, ele precisa ser cuidadoso, porque ele tem que ser individualizado. Ok. Não dá para a gente colocar tudo em linhas gerais. Não dá para poder generalizar. Não há um padrão assim. Não há um padrão específico. Você tem referências. Então, para a mulher, precisamos identificar quais são os sintomas e melhorar a qualidade de vida dela sendo... Por exemplo, se ela falar para mim, por exemplo, que o principal problema dela é emagrecimento e, na verdade, ela não está conseguindo por conta desse desbalanço hormonal. Entra uma estratégia hormonal para ajudar ela, mas o objetivo original dela é porque ela teve um ganho de peso. E aí a gente devolve a qualidade de vida para ela. Se outra mulher reclamar de outro sintoma, como por exemplo, puxa, eu perdi músculo, doutor. Então a abordagem é outra coisa. Imagine só, eu estou falando exatamente da mesma perda hormonal. Okay. E a mulher reclamou de outra questão. Então a abordagem terapêutica ela vai ser completamente diferente, repondo hormônios, melhorando a qualidade de vida dela, mas com o objetivo de ganho de massa muscular. Okay. O que é inevitável sempre quando a gente fala de hormônios não dá para falar de hormônios sem falar de qualidade de vida relacionada. Qual é o estilo de vida que a pessoa leva? A alimentação. Qual é a visão que ela tem sobre a alimentação? Qual é a visão que ela tem sobre treino e exercício físico? Qual é a visão que ela tem sobre o sono? Será que ela dorme bem? Será que ela sabe como higienizar, como ela pode melhorar a qualidade do sono dela? Será que ela faz, por exemplo, ela tem outros cuidados, como, por exemplo, hidratação, que é negligenciado? A gente na verdade, tem metas, a gente pode estabelecer metas para poder alcançar ao longo do dia, por exemplo, de hidratação, de ingesta de proteína, de ingesta de carboidratos. Tudo isso pode ser balanceado e proporcional a cada indivíduo. Um hemograma, doutor José, só para a gente entender como que a gente faz o diagnóstico, o hemograma revela tudo isso? Não revela. O hemograma, ele na verdade mostra quais são as quantidades de células sanguíneas, de distribuições. Ok. Aí um painel hormonal mais amplo, com pedidos específicos para cada hormônio, esse sim revela... Legal. Ele revela onde pode estar o problema. O problema pode estar na hipófise, que é uma glândula produtora de hormônios, ela pode estar na glândula tireoide propriamente dita, ela pode estar na glândula adrenal propriamente dita, no testículo propriamente dito. O painel, a solicitação de exames específicos, um painel hormonal, com certeza revela onde está o problema. Viu, minha gente? Isso sim, são dicas, são caminhos diante desse processo natural de envelhecimento que a gente pode repor, que a gente pode tomar cuidado, para a gente envelhecer, mas envelhecer saudavelmente, envelhecer bem. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. José Couto, nosso médico endocrinologista e geriatra, que nos deu esta aula sobre envelhecimento do processo natural do sistema endócrino. Doutor, muito obrigado, que Deus abençoe, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, muito obrigado. E quem quiser entrar em contato com o Dr. José, está na tela todos os endereços, viu, gente? E a gente devolve para os estúdios do Família dos Devotos, agradecendo o seu carinho e a sua companhia. Alô, você!